Você sabe quanto tempo você precisa para aprender a falar inglês? Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o professor Carlos. Há 21 anos eu ajudo pessoas a aprenderem inglês de forma simples e rápida. E eu vou ajudar você também. Sejam bem-vindos a essa aula, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já vou pedir para você curtir, ativar o sininho para você receber as notificações, se inscreva no meu canal para receber novidades toda semana. Bom, então olha só, eu vou falar para você, primeiramente, quanto tempo é uma pergunta que todo mundo faz. Quanto tempo, afinal de contas, Carlos, eu vou aprender inglês? De quanto tempo eu preciso? Pessoal, essa é uma pergunta muito ampla. E tem muita gente no mercado falando, dando diversas opiniões. Então vamos estabelecer primeiro o que significa falar inglês. O que é falar inglês para você? Professor, para mim falar inglês é conseguir descer no aeroporto, desembarcar do avião, passar pela alfândega, entrar no hotel, pedir comida, fazer um passeio e vir embora para o Brasil. Será que você precisa de um ano para aprender a fazer isso? Não. Professor, falar inglês para mim é conseguir dar uma palestra em inglês. Será que você vai fazer isso em um ano? Depende. Professor, eu quero ter um nível de conversação funcional, eu quero ter um nível intermediário, conseguir conversar, conseguir entender. Percebe que essa pergunta, quanto tempo eu vou demorar para aprender a falar inglês, é muito ampla? Então vamos atacar, vamos abordar cada caso desse. O que os especialistas falam? O que eu tenho visto ao longo desses últimos 21 anos como professor de inglês? Com 800 palavras, você tem um nível intermediário de inglês. Você consegue conversar em nível satisfatório. E quanto tempo demora para aprender 800 palavras? Também depende. Não é que eu esteja sendo vago, porque depende muito do seu esforço, da sua dedicação. Normalmente eu posto no Instagram, nas minhas redes sociais, 3 frases por dia. Por quê? Porque se você fizer as contas, em um mês são 84 frases. Em um ano, 1000 frases. A gente está falando de 800 palavras, você ter um nível satisfatório. Eu estou te falando que em um ano você consegue aprender 1000 frases. E se você aprender 6 frases por dia, nós estamos falando de aprender o dobro em menos tempo. Ou seja, você tanto pode aprender em um ano 2000 palavras ou em 6 meses as mesmas 1000 palavras. Então, você quer aprender 1000 palavras em 6 meses? Quero. O que você tem que fazer? Você tem que aprender 6 frases por dia. Não frases soltas, mas frases concatenadas, frases contextualizadas, frases que façam sentido para o seu dia a dia. Estou falando de decoreba? Não. Estou falando de aprendizagem. Estou falando de aprender frases e colocá-las em uso. Vamos ao próximo tópico. Professor, eu quero dar uma palestra. Eu quero falar durante 1 hora em inglês sobre um tema da minha área. Eu sou formado eu sou dentista, eu quero dar uma palestra sobre um novo procedimento, vai ter termos técnicos. Bom, você vai conseguir fazer isso em um ano? Sim, consegue. Quanto tempo você tem para se dedicar por dia? Professor, eu tenho só meia hora. Bom, então um ano é pouco para você dar uma palestra. Se você está falando... Vamos lá, eu estou falando de você, se você é um aluno nível 0, verdadeiro iniciante, você não sabe nada de inglês, e você daqui 1 ano, daqui 12 meses, você quer dar uma palestra em inglês, é possível? Sim. Estudando só meia hora por dia? Já dificultou. Já diria que não é possível. Por quê? Porque você precisa treinar o seu ouvido também. E treinar o ouvido é bem mais difícil do que falar inglês. A gente já vai abordar esse assunto. Então, se você fala para mim, professor, eu tenho 2 horas por dia. 2 horas por dia, de segunda a domingo, a gente está falando de 14 horas por semana. Estamos falando de 56 horas em um mês.
Isso em 12 meses dá 700 horas. Give or take. Mais aproximadamente. É muita coisa. Então, veja bem, professor, eu posso ficar bom em inglês em um ano? Pode. Você tem tempo para se dedicar? Tenho. Então você pode, você dá conta. Com 2 horas por dia, com 3 horas por dia. Quanto maior o contato com o idioma, melhor. E da forma correta. Treinando, ouvido, aprendendo palavras novas e lendo. Se seu objetivo é ter conversações do dia a dia, falar como é que é a sua rotina, você não vai demorar isso tudo. Em 6 meses, você consegue estar falando muito, estudando 3 horas por semana. De segunda a sábado, meia hora por dia. Percebe então que depende do teu objetivo, depende do tempo que você tem para estudar? Porque é muito genérico que às vezes as pessoas falam. É impossível falar inglês em 6 meses, alguns dizem. Discordo, é possível. Em 3 meses é totalmente possível. Depende. Você vai se dedicar? É possível falar inglês muito bem em 3 meses. Conheço várias pessoas que saíram daqui do Brasil, foram para a Austrália, foram para o Japão, foram para a Coreia do Sul e estudaram inglês de 8 a meio-dia e de 2 da tarde às 6 da tarde. E adivinha só? Falaram inglês muito bem e alcançaram a fluência em 3 meses, com 8 horas diárias. Então não existe essa história de é impossível. Ok? Não existe. Então você vai determinar, professor, eu quero atingir tal objetivo. Eu quero aprender a falar inglês mais ou menos bem para me virar no aeroporto, pedir um lanche e tá tudo bem. Inglês de sobrevivência de turismo. É o meu método viajante. Fácil. Professor, eu quero dar uma palestra em inglês. 2 horas por dia durante um ano. É possível. Professor, eu quero falar do meu dia a dia e sem me estressar demais, sem 2 horas por dia, para mim é muito, para mim não dá. Bom, nesse caso, você vai estudar meia hora todo dia, de segunda a sábado, e em 5, 6 meses você vai estar falando inglês muito bem, sim, do seu dia a dia, fazendo planos para o futuro, falando coisas que aconteceram no passado, contando como foi seu fim de semana, fazendo planos para o seu próximo fim de semana. Isso tudo é possível sem se matar, sem morrer de estudar. Então, pessoal, eu quero falar para vocês que se vocês seguirem essa minha sugestão, vocês vão ter sucesso em destravar o ouvido de vocês. Porque tudo na vida é treino e a prática leva à perfeição. A frequência leva à fluência. E a gente vai falar já a gente vai falar do que é fluência. Se você treinar, e tem que ser de forma prazerosa, de preferência, com músicas, por isso que eu indico tanto músicas, filmes e séries. Porque se você trouxer para o seu dia a dia, você não vai sentir que está estudando. Você vai sentir que está aprendendo sem se sacrificar, se divertindo. E aí não vai ser um fardo para você. 6 meses vão passar assim. E seu inglês vai ficar gigante. Eu garanto para você. Como fazer isso? Bom, então vamos lá. Passo a passo para você usar músicas e filmes e séries. No caso das músicas, o que você vai fazer? Você vai primeiro ler a letra da música em português para saber do que essa letra está falando, do que se trata essa letra. Por quê? Porque tem música em inglês que é lenta e não é romântica. Isso acontece. Às vezes é um protesto social, tá falando da morte de alguém. Às vezes é uma música triste, um drama, uma tragédia, um acidente. E você fala, nossa, tem uma música que eu gosto bastante, de uma das bandas que eu mais gosto. O nome da música é O Último Beijo, Last Kiss. E a música é lenta, é gostosa, e você acha que é uma... Não deixa de ser uma música de amor, mas não é romântica, é uma tragédia, é um acidente onde a moça morreu. Então, é importante você ler a letra para saber onde você está se metendo. Depois que você souber do que se trata a letra, daí você vai seguir para o outro passo, que é ler a letra da música enquanto o cantor está cantando. Então imprime a letra, ou coloca a letra no seu celular, ou vai naqueles clipes do YouTube que já tem a letra junto, e vai lendo junto com o cantor. Você vai se perder, talvez, no começo. Então tenta escolher música mais lenta, tá? Você vai se perder. Volta. Volta quantas vezes for preciso até você conseguir ler na mesma velocidade que o seu cantor preferido está cantando. Depois você pode ir para o terceiro passo, que é, agora que você já acostumou com aquele som, que
que você já se acostumou com a velocidade da leitura, você vai parar e comparar agora, não só ler a letra uma vez para saber do que se trata a letra, você vai comparar as duas letras da música, português e inglês, para você vai se deparar com situações onde você vai ter uma frase que você vai falar, nossa, mas isso significa isso? Isso aqui em inglês significa isso? Out of the blue, que eu pensei que significasse fora do azul, significa inesperadamente. Você vai aprender expressões idiomáticas. Você vai aprender verbos frasais. Por exemplo, você pode pegar uma letra e está escrito assim, I can't stand her anymore. Eu não posso levantá-la mais. Stand é levantar. Não, eu não posso suportá-la mais, eu não suporto ela mais. As traduções vão variar, né? O que importa é a mensagem. E aí você vai aprender verbos frasais. Sit through. Esses dias eu dei um exemplo numa aula. Sit through, sentar através, sentar por meio. Through é por meio e através, é as duas coisas. Tem diferença em português, em inglês é uma só. E foi interessante porque o aluno falou assim, poxa, mas sentar através, o que significa? Olha o exemplo. I can't sit through horror movies. Eu não consigo assistir um filme de terror do começo ao fim. Sit through, eu não consigo tolerar. Eu não dou conta de assistir um filme de terror. Sit through, que se você olhar o pé da letra, sentar através, é um verbo frasal e muda totalmente o sentido. Isso você vai aprender muito com músicas, filmes e séries. Quarto passo, você vai começar a cantarolar a música junto com o seu cantor favorito. De preferência, sem a letra. Mas se ainda precisar da letra, tudo bem. Porque o quinto passo, eu desafio você, tem muita gente que consegue, os mais tímidos não tentam, não conseguem, tudo bem, não tem problema. Não é isso que vai fazer você não alcançar o objetivo de treinar seu ouvido. Mas o quinto passo, o quarto passo ficou claro? É você cantarolar, se arriscar a cantarolar. Com a letra, lendo enquanto o cantor canta, ou se você já der conta, de preferência sem a letra. Tudo bem se tiver que ser com a letra. E o quinto passo, para os mais desinibidos, para os mais artísticos, para quem quiser cantar sozinho, sem o cantor estar cantando ali no YouTube ou no Deezer, onde quer que você esteja ouvindo essa música, tá? Carlos, e se eu não fizer o quinto passo? Tá tudo bem, não tem problema, mas é bem interessante, porque aí o seu cérebro vai trabalhar de uma maneira incrível. Você não vai ter mais aquela muleta de se segurar no cantor cantando. Isso não é fácil de fazer. Você não vai conseguir nas primeiras vezes, talvez. Mas tudo bem. Se você, pelo menos, tentar, só de você tentar fazer isso, a força, o esforço, o treino que o seu cérebro vai estar fazendo vai ser tão grande que vai trazer muito benefício para você. Tanto para você falar, dicção, quanto para o seu ouvido, ok? Então use esse passo a passo para treinar com música. Por que eu estou falando dessas músicas, dessa técnica? Porque tem tudo a ver com quanto tempo você vai demorar. Eu tenho alunos que com 3 meses aprenderam a cantar 10, 12 músicas. Você sabe o que é isso? Em 3 meses você memorizar e saber cantar sozinho 12 músicas. Daí você treinou o ouvido e aprendeu um vocabulário imenso. Então, se você estiver disposto a fazer, pode ter certeza que vai valer a pena. Músicas e filmes. O que eu sugiro você fazer? Música e filme é linguagem do dia a dia na veia. É hands-on, é mão na massa, é inglês real. Se você falar assim, Carlos, eu estou determinado a falar inglês em 3 meses, você dá conta. Você dá conta. Se você assistir 2 horas de filmes e séries por dia. Professor, mas eu não tenho esse tempo. Tudo bem. Eu tô falando aqui de pessoas que têm tempo. Se você tem meia hora, você vai demorar um pouquinho mais. Eu tô falando de pessoas que vão assistir 4 episódios de um seriado. A gente tem uma membrana, uma espécie de membrana aqui, que é a falta de costume com aquele som, com aquele padrão de palavras, com aquela entonação das palavras. E ouvir esse treino que vai fazer todos esses sons ficarem normais para você. Você percebe que eu estou falando aqui agora só de ouvir, porque eu já expliquei para você que eu considero que falar inglês, memorizar e aprender a falar frases é fácil, e ouvir dá um certo trabalho a mais.
Então por isso eu tô batendo nessa tecla. Mas se você pegar filmes e séries, você vai aprender. Então vamos lá. Vou falar para vocês como que vocês vão usar filmes e séries. Vocês vão, primeiramente, assistir esse seriado do jeito que você achar mais confortável, de forma que você entenda todo o episódio ou todo o filme. Dê preferência por seriado a princípio, porque é mais curto, é 25 minutos, 30, 40 e não 2 horas. Fica mais fácil você trabalhar. Assista do jeito que você quiser, com a legenda em português e o áudio em inglês. Professor, eu só me sinto confortável com o áudio em português. Então, coloque o áudio em português. A dica, você tem que trazer o inglês para o seu cotidiano. Frases e situações que façam sentido para você. Bom, e com relação a séries e músicas? Pessoal, vamos lá. Olha só, em 21 anos dando aula, eu aprendi uma coisa. Falar inglês não é o problema. Com algum treino, mesmo as pessoas que têm muita dificuldade, conseguem aprender a falar. Tem as mais inibidas, tem as que têm mais dificuldade, tem as que têm problema de dicção, tem as que têm problema de audição, mas com determinação e esforço e uma meta traçada, qualquer um pode aprender a falar inglês. O problema do inglês não é aprender a falar inglês, é treinar o ouvido. E aí, tem também muita opinião no mundo sobre isso. Cada um fala uma coisa. Bom, eu vou te garantir uma coisa. Destravar o ouvido também não é mágica. É técnica e treino. E não tem esse negócio de esperar 2, 4 anos. Também depende. Se você trouxer músicas, filmes e séries para a sua realidade, você vai aprender a falar e vai destravar seu ouvido em tempo recorde, sim. Eu sei porque aconteceu comigo, foi assim que aconteceu comigo, isso funcionou para mim. E eu garanto para você, eu não tenho inteligência acima da média, meu QI é normal, pelo contrário, eu tenho dificuldade de aprendizado em várias áreas, tenho que me esforçar muito para aprender algumas coisas, sou péssimo em exatas, física, matemática é horrível para mim, então eu não sou um cara hiper inteligente, sou um cara de inteligência normal, igual você. E eu aprendi a falar inglês, aprendi a falar italiano, aprendi a falar espanhol. Tudo usando a mesma técnica. Ouvindo muita música e assistindo muito filme. Funciona. Então, não existe esse negócio de falar, ai, quanto tempo eu vou demorar. Bom, pessoal, então, ficou claro que aprender a falar inglês é fácil, precisa de meta, de técnica e precisa de frequência. É a frequência que te leva à fluência. Ok? Se você já entendeu isso, agora eu vou falar da técnica para ouvir. Realmente, pessoal, você ouvir nativos falando rápido, cantando músicas rápidas, em conversações de filmes e séries, não é para amadores. Você precisa de tempo de voo para aprender. Claro, isso é um treino, mas é perfeitamente possível e não precisa demorar 4 anos. Se você trouxer para o seu dia a dia e ouvir músicas com passo a passo, por exemplo, que eu vou te falar agora, o passo a passo que eu criei, o Jazz It Up, que são 5 passos para você usar música como instrumento, como ferramenta para você melhorar seu inglês. Eu vou deixar disponível para você o link aqui para o PDF ou para o vídeo. Vou ver o que o pessoal da produção aí vai disponibilizar para vocês, mas vai estar aí na descrição desse vídeo ou o PDF ou o vídeo do método Jazz It Up, que são 5 passos para você aprender a usar música como ferramenta. Não tem mistério, não é mágica, não é nada, é simplesmente frequência. Se você ouvir músicas todo dia, seu ouvido vai se acostumar com aqueles sons, com aqueles padrões, e você vai destravar seu ouvido sim. Se você assistir filmes e séries, também você vai conseguir ter um ganho que depois de 6 meses, não estou falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu estou falando de 6 meses, você conseguir ouvir e entender sim. Professor, mas como? 5 minutos por dia? Não, não é 5 minutos por dia. É você assistir de meia hora a 1 hora de filmes ou seriados por dia. Se você não tem esse tempo, tudo bem, não tem problema. E também, você vai demorar um pouquinho mais de tempo. E também isso não é uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo da mesma forma. Tem pessoas com mais dificuldades de audição, inclusive de entender português. Isso é comum, nós somos diferentes.
Eu vou confessar para vocês uma coisa. Às vezes, músicas em português, eu tenho que parar e falar assim, como é que é? Às vezes é uma música rápida, um samba, um pagode, um funk. De verdade, eu não entendi o que essa pessoa quis dizer. Então a gente está falando aqui de não é uma receita infalível que vai funcionar igualzinho, da mesma forma para todo mundo. Mas que na média, todos são beneficiados em ouvir músicas e assistir filmes e séries todo dia. Eu sei porque foi assim comigo. Funcionou para mim. Assista tranquilo, relaxado, com áudio em português, para que você entenda 100% daquele episódio. Vamos partir para o segundo passo? Se você é aluno 100%, zero, verdadeiro iniciante, se você não é um falso iniciante, aquele aluno que sabe um pouco, se você é totalmente iniciante, faz o seguinte, começa com 5 minutos de cada vez. Porque pode ser que se você colocar e quiser assistir meia hora de seriado todo com legenda em inglês, vai ficar cansativo. Provavelmente vai ficar cansativo. Então começa com 5 minutos, uma semana, depois você aumenta para 10, ou aumenta para 8, e você vai sentindo, cada pessoa é diferente, você vai descobrir qual é o teu ritmo. Áudio em português, legenda em inglês. Professor, você tá louco, eu não sei ler nada em inglês. Você vai aprender. Essa frequência, esse exercício, vai fazer com que você comece a se habituar àquelas palavras em inglês. Segundo passo, coloca tudo em inglês, legenda e áudio. Professor, você está falando isso alguma base científica? Claro, nosso cérebro é muito poderoso, ele é capaz de aprender qualquer coisa. Eu aprendi. Professor, você está louco, eu não vou entender nada. Ou, amigo, amiga, aluno, aluna, queridos, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Você já viu o episódio em português uma vez, você já entendeu tudo. Não tem problema se você se sentir perdido porque não sabe uma palavra ou outra. Se joga. Se permita a não entender tudo. Isso faz parte. Imagina quem saiu daqui para morar nos Estados Unidos e saiu daqui sem saber falar nada de inglês. Imagina. A pessoa ficou se sentindo perdida lá 2 meses, 3 meses até começar a entender melhor. Né? E é uma questão que eu uso para corroborar, para confirmar a minha tese. Conheço várias pessoas que aprenderam a falar e ouvir muito bem com 3 meses, porque foram morar lá e passaram 12 horas do dia acordados ouvindo só inglês. E aprenderam em 3 meses a falar nível intermediário e tá com o ouvido treinado em entender. Tenho vários amigos, inclusive tenho 3 amigos nos Estados Unidos que foram assim, com nível 0. E tem o contrário também. Eu tenho um amigo, Rafael, que voltou com grana, trabalhou em 3 empregos lá e viveu em comunidade de brasileiros. Ele voltou sem falar nada de inglês. Morou lá 4 anos. Ele tinha 2 carros e uma moto, porque ele trabalhava com entrega. Se um carro quebrasse, não podia ficar sem entregar jornal, depois entregar pizza. Então ele tinha 2 calhambeques lá, 2 carros bem velhos, assim, para quebrar galho, para entregar pizza, para entregar jornal. E ainda trabalhou de pedreiro, se eu não me engano. E voltou sem falar inglês. Então, isso não quer dizer muita coisa, tá bom? Então, se joga, permita-se sentir perdido. Professor, quando que eu vou ver o resultado? Professor, quando que eu vou ver o resultado? Depende. Mas em 3 meses, se você fizer, tô falando de fazer 2 horas, tá, pessoal? 2 horas por dia de filmes ou séries, em 3 meses, você vai virar para mim e vai falar assim, Carlos, é incrível. É incrível. Por quê? Porque a nossa vocação é nos comunicar. Nós nascemos para falar. Eu tenho um primo, foi casado com uma japonesa, eles têm 2 filhos. Os meninos dele, abraço Alessandro, os meninos dele falam português, inglês, japonês e, se eu não me engano, espanhol. Inglês, português, japonês, eu sei que falam com certeza. Espanhol, eu lembro que ele falou que estava começando a ensinar. Como? Dando aula? Não, conversando dentro de casa. Professor, mas é porque são meninos, a criança aprende mais rápido. Pode até aprender mais rápido, mas se você tem 50,
40, 60 anos, quiser aprender, vai aprender do mesmo jeito. Pode dar até um pouquinho mais de trabalho, mas vai aprender do mesmo jeito. Não tenha dúvida, vai aprender do mesmo jeito. Então, permita-se se sentir perdido. Permita-se assistir um filme, um seriado e não entender tudo. Encare que não é um tiro de 100 metros, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, onde você vai ver resultado depois de 3 meses. Tá joia? Então, pessoal, se faz sentido para você, tem até uma história engraçada. Foi quando eu me lembro quando o Alessandro, foi interessante, porque quando o Alessandro me falou que ia ser pai, o nome da filha dele é a Aimee. E como ele casou com uma japonesa, eu falei, nossa, vai ser uma criança linda, o Alessandro é bonito, a Saori também é muito bonita. Eu falei, nossa, vai ser um bebê lindo, vai ser um bebê japonês, né, de filhos brasileiros com japoneses, normalmente são muito bonitos, são lindos, né? E aí, é curioso que ela foi... Alessandro, desculpa, eu vou te consultar antes de editar esse vídeo aqui para ver se posso falar isso lá, posso mandar esse vídeo, tá? Mas ela foi concebida na França, em Paris. E quando ele me falou que o nome da menina ia ser Aimee, eu perguntei assim, e Aimee em japonês significa o quê? Foi curioso, porque Aimee não é uma palavra japonesa, é uma palavra francesa. Interessante, né? Então, é bem curiosa essa história. Então, pessoal, essa pergunta é ampla e a resposta não é simples. Mas o que eu te garanto é que, com frequência, você chega à fluência. E eu quero falar aqui mais uma coisa para finalizar esse vídeo, que as pessoas me perguntam assim, Carlos, fluência é eu falar extremamente bem? Não. Algumas pessoas até falam assim, eu ouço às vezes alguém falando, fluência demora 4 anos. Não, isso não é fluência, isso é proficiência, tá? Fluência é você se fazer entender, ok? Então, professor, eu sou fluente quando? Bom, se você se propôs a viajar para os Estados Unidos, pegar um avião, descer do avião, o avião pousou, você desceu do aeroporto, saiu, comeu, pegou o avião de volta, fez suas compras, pegou o avião de volta, veio embora, e você falou 2 palavras em inglês, e você se virou lá, sem ajuda de guia, você é fluente? Então, essa questão da fluência, não tem essa história de demorar 4 anos para ser fluente, não. Fluente, você pode ficar fluente em 3 meses. Se você falar assim, Carlos, eu vou viajar, eu preciso fazer compra de roupa, eu preciso de descer no aeroporto, falar na alfândega o que tiver que falar, mostrar passaporte, mostrar reserva de hotel, preciso de ir nas lojas, fazer compra, comer uns hambúrguer lá, comer no restaurante e vir embora. Você consegue fazer isso em 2 meses, em 1 mês, com 2 horas por dia e dedicação. Então não tem esse negócio de, eu vou demorar 4 anos para ser fluente. Não. Você vai demorar 4 anos se você não fizer. Você pode até demorar 4 anos. Se você estudar meia hora, 2 vezes por semana e não treinar o teu ouvido. Vai demorar 4 anos, realmente. Tá? Mas se você tá com pressa, se você tem o objetivo de falar logo, aprender a falar, é possível, é plausível, é alcançável, é palpável, é tranquilo. Tá bom? Então, pessoal, como eu falei, não é uma pergunta simples, não é uma pergunta de sim ou não, é uma pergunta complexa, varia de cada um. Quando eu falo aqui que é possível, tem que ficar claro que vai do esforço de cada um. E agora, quando a gente fala em esforço, remete a coisa chata, a luta, a ter que ralar, a ter que se esforçar. E eu quero dizer para você o seguinte, normalmente as coisas na vida da gente, a gente tem que ir atrás. Se você tem a meta de falar inglês, é possível e é possível para logo. Agora, como você faz para isso se tornar prazeroso? Traz para o seu dia a dia, aprenda com músicas, filmes e séries. Se você não gosta de músicas, filmes e séries, use textos, porque você pode ler e aprender, ganhar vocabulário muito rápido e com o som, com a leitura do texto também melhorar a tua pronúncia. E claro, né, gente? Para fechar o nosso bate-papo aqui, eu quero falar para vocês uma coisa. A gente aprende a falar inglês falando. Então você não vai querer ser um papagaio que sabe falar meia dúzia de frases e decorou ali 2, 3 frases para ouvir e sabe o que é. Não, você tem que falar. E você só aprende a falar falando, então tem que praticar, tem que ter com quem conversar, você tem que ter... eu gosto muito de falar assim, aprenda inglês com as pessoas da sua família. Você é casado? É casada? Não tem filhos? Ou tem filhos? Envolve todo mundo. Crie perguntas, pergunte para o seu professor, peça para ele criar perguntas para vocês.
já dei a resposta. Então faz a pergunta para o marido, faz a pergunta para o namorado. E aí você pergunta, ele responde, depois vocês revezam. Essa é uma excelente maneira de envolver todo mundo e de você conseguir trazer inglês para o seu dia a dia. Então, fluência dá para alcançar sim, é possível alcançar rápido sim, depende da sua dedicação, e minha dica é que você faça esse aprendizado, que você ache uma maneira de fazer esse aprendizado ficar fácil e prazeroso, tá bom? Pessoal, não se esquece de dar seu like, se inscreve no canal para você receber notificações dos meus vídeos, toda semana tem vídeo novo, toda terça-feira tem live às 20 horas, a link para a live tá lá na bio do meu Instagram, então clica lá, você vai achar o link para minha live no YouTube e vai ser muito bacana. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, até nosso próximo encontro. Bye, bye.